Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do programa Lapidando o Treinamento. Nesse programa, meu intuito é ajudar treinadores e educadores físicos a se especializarem em treinamento de força e treinamento de kettlebell. Dessa forma, acabando com a insegurança da gente aplicar o kettlebell nos nossos treinamentos e nos nossos planejamentos. Para quem não me conhece, se é a primeira vez que você está vendo esse canal aqui, meu nome é André, sou professor de educação física, trabalho com treinamento de força, treinamento de kettlebell hardstyle, treinamento de mobilidade articular e tudo que envolve saúde do movimento humano. E é sobre isso que a gente fala todas as semanas no programa Lapidando o Treinamento. No tema de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta super pertinente, muito importante. Posso usar o kettlebell com alunos de idade avançada? Bom, essa pergunta é super importante e a gente tem que ter muita cautela ao lidar com ela, ao lidar com alunos de idade avançada. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa mudar um pouquinho o foco da nossa pergunta. Uma pergunta mais interessante seria: o meu aluno em questão, ele pode treinar força? Ele pode treinar estabilidade? Ele pode treinar potência? Essa pergunta seria mais adequada para o que a gente está querendo buscar, para essa jornada aí da gente entender se o nosso aluno pode ou não pode treinar com kettlebell. Por que é mais adequado perguntar isso? Porque essa pergunta nos força a fazer outras perguntas que são mais urgentes, referentes às capacidades físicas, à situação em que o nosso aluno se encontra, se ele tem limitações, se ele tem disfunções articulares, esse tipo de coisa, se ele tem liberação de um médico para poder treinar, né? Então, essas coisas a gente precisa se ligar antes de colocar o aluno sob algum tipo de estresse. E a gente sabe que o treinamento de kettlebell precisa de muita técnica para a gente conseguir aplicar ele com segurança. Isso não significa que ele é ruim. Agora, já adiantando um pouquinho a resposta dessa pergunta, o meu aluno em questão, ele pode treinar força, potência, estabilidade? E quase sempre a resposta é sim, que ele pode. Mas seguindo algumas ressalvas. Independente da limitação que ele vai ter, independente da disfunção articular que ele vai ter, todos nós temos disfunções articulares, treinar força e treinar estabilidade é o único caminho para que ele possa se recuperar, para que ele possa se reabilitar. Reabilitação significa isso, né? É tornar algo funcionando melhor, igual ou melhor do que estava funcionando antes de haver algum tipo de lesão ou algum tipo de problema ou disfunção. Então, o único caminho para a gente conseguir fazer isso de forma sustentável é através do treinamento de força, é através do treinamento de estabilidade, né? Então, quase sempre a resposta é sim, mas o caminho que a gente vai utilizar para chegar nessa resposta, para chegar nesse resultado que a gente quer com o nosso aluno, vai ser diferente de um caso para outro. Agora, uma vez que a gente conhece quais são as disfunções articulares, quais são as limitações de movimento do nosso aluno e as limitações cardiorrespiratórias e tudo mais do aluno em questão, é quase obrigatório o uso do kettlebell. É uma das ferramentas mais importantes para que a gente recupere força, para que a gente recupere postura, para que a gente recupere várias capacidades físicas de uma forma super prática e de uma forma muito funcional. E qual é a vantagem de um treinamento de força bem conduzido, né? Que é isso que a gente faz. Quando a gente treina com kettlebell, a gente está treinando basicamente força, além de algumas outras capacidades físicas também. Mas a gente sabe, se você acompanha aqui o canal, você sabe que força é a capacidade física mãe e ela reina, entre aspas, as outras capacidades físicas. Então a gente sempre tem que estar fazendo manutenção e ganhando força, né, de uma forma ou de outra. E isso o kettlebell faz muito bem. Então, voltando à pergunta, qual é a grande vantagem da gente treinar força de uma forma bem conduzida? Aqui na Crafting Movement, no treinamento que a gente faz e nos treinamentos que os meus mentores me ensinaram a fazer também, a gente não ensina exercício, a gente não ensina um exercício específico para isso ou para aquilo, a gente ensina princípios através de movimento, princípios através de exercício. E quais são esses princípios? No caso de um aluno de idade avançada, a gente está falando de algumas coisas diferentes. A gente está falando de independência física, a gente está falando de
longevidade, a gente está falando de bem-estar, física, longevidade, bem-estar. A gente está falando de autoestima, entre outras coisas, né? Mas a gente sabe que essas coisas, esses princípios de vida aqui, são as coisas que o aluno de idade avançada precisa. E através do treinamento de força, através do treinamento de kettlebell, a gente ensina essas coisas aqui. Um outro motivo para a gente utilizar o kettlebell nessa recuperação de força, nessa manutenção de independência física, nessa manutenção de capacidade cardiorrespiratória, que vai traduzir em longevidade para o nosso aluno, nessa jornada toda, por que a gente usa o kettlebell? Tem outro motivo também. E o motivo é, o kettlebell, ele entrega para o nosso aluno os resultados que ele quer, que ele está buscando, que ele fala para a gente que ele quer, né? E ele também entrega para o nosso aluno os resultados que ele nem imagina, que o nosso aluno nem imagina que ele gostaria de ter, mas que ele vai se impressionar positivamente ao se deparar com esses resultados que ele vai ter. E quais são esses resultados? Bom, o kettlebell, por ele ser um implemento que tem um centro de massa deslocado, ele vai causar alguns efeitos no nosso treinamento. Ele vai fazer com que o nosso centro do corpo, mais conhecido como core, né? Ou então os músculos profundos da região abdominal, os músculos profundos que fazem a estrutura do nosso corpo e que nos estabilizam, ele vai fazer com que esses músculos aqui, eles se ativem de forma automática, tá? Pelo fato dele ter o centro de massa deslocado, toda vez que a gente pega um kettlebell do chão, a gente está ativando essa musculatura, porque a gente está forçando o nosso corpo a se estabilizar, sem a gente nem pensar. O kettlebell está fazendo isso por nós. Então, não importa se você segura ele aqui embaixo, segura na frente. E isso faz com que não só essa musculatura interna, mas a musculatura também das costas se fortaleça muito. Então, a gente tem uma ativação da musculatura posterior. Então, toda a cadeia posterior vai ser beneficiada com exercícios de kettlebell. Não vou entrar em detalhes, mas praticamente todos os exercícios que a gente faz com kettlebell trabalham a nossa postura, a qualidade da nossa postura. Trabalham toda a musculatura da cadeia posterior. E isso é uma coisa fantástica, não só para alunos de idade avançada, tá? Para alunos de qualquer idade. Então, isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia que a gente tem muita tecnologia aí, que a gente tem as redes sociais, que a gente utiliza bastante o computador, que a gente utiliza bastante os nossos celulares. Então, isso aqui se torna cada vez mais importante. Então, por isso e por outros motivos também, quando a gente treina com kettlebell, a gente inevitavelmente treina a força interna, a força estrutural do nosso corpo. E isso causa efeitos que a gente não espera. Para você ter uma ideia, eu fazendo esse tipo de treinamento, eu tive uns efeitos muito interessantes no meu corpo, que foi dobrar a quantidade de barras que eu fazia. Então, somente utilizando exercícios com kettlebell e exercícios de estabilidade para auxiliar, eu consegui dobrar de 5 barras para 10 barras. Isso faz muitos anos, mas foi a minha primeira, como eu vou dizer, epifania que eu tive ao treinar com kettlebell e perceber o quanto é importante a gente treinar essa parte interna, essa parte estrutural da força do nosso corpo. E, com certeza, para alunos de idade avançada, isso é muito importante também. Beleza, agora eu sei o que o meu aluno pode e o que ele não pode fazer. Eu preciso agora saber utilizar a ferramenta, saber utilizar o kettlebell. É muito importante para treinar com kettlebell, para ensinar o treinamento de kettlebell, a gente precisa, antes de mais nada, ser praticante e aprender todos os detalhes, todos os educativos, como a gente desconstrói os movimentos de kettlebell, para que a gente não faça o nosso aluno desempenhar uma coisa que seja arriscada para ele. Então, o que eu não vou fazer com o meu aluno de idade avançada quando eu começar a treinar ele com kettlebell?
Vamos lá. Coisas que a gente não pode fazer logo de cara, tá? Muito importante isso aqui, para a gente não bater para a gente não bater em lesões do nosso aluno. Exercícios excelentes, fantásticos, que a gente não pode ensinar logo de cara, tá? Não dá para a gente fazer isso com o nosso aluno de idade avançada. Isso é muito arriscado. O swing e o snatch são exercícios de potência, alguns outros também, mas a gente não pode sair colocando esse exercício de qualquer jeito para o nosso aluno fazer. E isso muitos educadores físicos fazem e muitas vezes eles culpam o kettlebell porque o aluno se machucou, ou ele mesmo se machucou, e ele não estava preparado para treinar isso aqui. A gente precisa de preparação para começar a ensinar o swing, para começar a praticar o swing, tá? E, posteriormente, o snatch também. Muito importante a gente lembrar disso quando se trata de kettlebell, e ainda mais com alunos de idade avançada. Então, como que vai começar o nosso treinamento do nosso aluno de idade avançada com kettlebell? Como é que a gente vai começar a fazer isso? Bom, a gente vai ensinar os princípios do treinamento de força, os princípios internos da pessoa, como que ela lida com o treinamento de força com a ajuda do kettlebell. Então, a gente vai ensinar aqui equilíbrio para o nosso aluno, a gente vai ensinar respiração, deixa eu aproximar um pouquinho. A gente vai ensinar respiração para o nosso aluno, como que respira ao fazer exercícios de força, como que respira diafragmaticamente, de forma diafragmática. A gente vai ensinar estabilidade para o nosso aluno, fazer com que o corpo dele aprenda a se estabilizar, utilizando equilíbrio, utilizando a respiração. A gente vai ensinar, acima de tudo, técnica com o kettlebell. E quando a gente fala em técnica com o kettlebell, a gente não deve colocar muita carga, tá bom? A gente vai treinar movimento. Entenda a técnica como o movimento que a gente vai utilizar com o kettlebell. Então a gente vai treinar essas coisinhas aqui, ó. Outras coisas também. Mobilidade articular. A gente vai utilizar o kettlebell através de exercícios de mobilidade para melhorar a mobilidade do nosso aluno. Então, isso aqui é muito importante. Antes da gente, isso aqui também, antes da gente começar a botar exercícios complexos, exercícios balísticos de potência ou exercícios de muita força para o nosso aluno, principalmente de idade avançada, a gente precisa ensinar os princípios do treinamento para ele, fazer com que ele entenda como que respira durante o treinamento, como que se estabiliza, dar mais equilíbrio para ele através de exercícios unilaterais, através de exercícios unipodais, através de exercícios isométricos, tá? Com isometria a gente consegue trabalhar muita força, não é só com exercícios dinâmicos, tá bom? Então, muito importante todos esses elementos aqui antes da gente começar a ensinar de fato os movimentos de kettlebell que todo mundo quer aprender. E só com isso aqui, tá, gente? Só com isso, esses elementos todos, a gente já vai fazer uma diferença muito grande na saúde funcional do nosso aluno de idade avançada. Mas feito isso aqui tudo, vamos supor que ele já está numa caminhada boa, já tem uma boa mobilidade, ele já pode desempenhar alguns movimentos um pouco mais complexos. Por onde a gente começa, né? Treinando com kettlebell com o nosso aluno de idade avançada. Da mesma forma que a gente começa com qualquer pessoa, ensinando como movimentar o quadril e como ganhar força em flexão de quadril. Então vamos ensinar, ó, a flexão de quadril com carga, tá? Com carga. E aí a gente pode começar a utilizar o kettlebell leve,
para a gente começar a sedimentar força nesses padrões de movimento. Que aí, com o estímulo neural da carga, a gente vai estabilizar um novo padrão de movimento, a gente vai sedimentar um padrão de movimento de flexão de quadril. E aqui implica necessariamente da gente começar a ensinar o levantamento terra. Isso não difere, tá, de alunos mais novos. A gente precisa ensinar o levantamento terra. Por quê? Porque o levantamento terra é a base de vários movimentos de kettlebell balísticos, movimentos de potência, incluindo o swing, incluindo o snatch, tá? Levantamento terra é essencial não só para a saúde articular, mas para o desenvolvimento de força, desenvolvimento de força funcional para as atividades da vida diária do nosso aluno. Isso aqui é essencial, tá bom? Mas para a gente começar a ensinar isso aqui, ele precisa saber como respirar, ele precisa saber que está com um bom equilíbrio, que está com uma boa estabilidade, que consegue criar força na região central do corpo e estabilizar a coluna ao fazer o movimento, tá? Isso é muito importante antes da gente colocar carga aqui. E a partir daqui, ele vai desenvolver força, vai aumentar a força, porque a gente vai progredindo a carga e a gente começa a trabalhar em cima dos nossos planejamentos de treinamento de força, né? Isso aqui é só o início. E a partir daí, a gente começa a trabalhar outros padrões de movimento também. Mas dessa forma aqui, a gente começa a entender o que a gente pode fazer com relação ao treinamento de kettlebell para o nosso aluno de idade avançada. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui, se inscreva no canal. A gente está toda semana colocando aulas novas, colocando ideias interessantes que a gente pode trabalhar com o treinamento de força, com o kettlebell e questões muito importantes relacionadas à funcionalidade do corpo humano e como que a gente pode se especializar e aplicar esse tipo de treinamento que é tão importante, que é tão necessário a gente aprender para os nossos alunos. Então, vou ficando por aqui com essa aula. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Na semana que vem, a gente vai ter mais aulas. Sexta-feira, provavelmente, a gente vai ter mais uma aula aqui no canal, falando sobre temas relacionados ao treinamento com kettlebell. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.